Você já sentiu como se o tempo estivesse acelerando? Como se estivesse sempre correndo contra o relógio, contra prazos, contra você mesmo? A rotina parece não dar descanso. É reunião, é meta, é tarefa e no fim das contas parece que vivemos para trabalhar. Essa é a famosa rat race, a corrida dos ratos. E mesmo quando tentamos parar, respirar, desacelerar um pouco, lá estamos nós, presos no mesmo ciclo. Você já se sentiu assim? Como se a vida estivesse passando diante dos seus olhos e você estivesse lutando para sobreviver? Talvez o problema seja mais profundo do que imaginamos. E hoje vamos encontrar o caminho para sair desse ciclo. Para entender por que nos sentimos tão perdidos, desconectados e sem sentidos, precisamos olhar para trás, voltar no tempo e investigar as raízes desse modo de viver. Como a nossa visão de mundo foi moldada, geração após geração, até chegarmos aqui, nessa sensação de vazio, no meio de uma correria. Porque só compreendendo essa origem é que podemos começar a transformar a forma como vivemos o presente. Então, vamos começar entendendo como essa visão foi construída, porque ela não surgiu por acaso. O que muitos tomam como uma verdade absoluta é, na verdade, fruto de séculos de construção cultural, filosófica e científica também. Antes do século XVI, diversas culturas, incluindo as europeias, viam o mundo como um grande organismo vivo. A Terra era mãe, sagrada, viva. A natureza tinha alma. Tudo estava conectado. Os seres humanos, os animais, os rios, as montanhas, as estrelas. Leonardo da Vinci é um grande símbolo claro deste olhar. Para ele, a natureza era uma mestra, um sistema vivo, inteligente e profundamente interligado. Observar uma folha, uma correnteza ou o movimento do corpo humano era para Leonardo uma forma de contemplar os padrões sutis que revelam a sabedoria do todo. E foi por um triz que a ciência não foi fundada sobre os seus princípios. A ideia do homem universal, da interdependência, da integração entre a arte, a ciência e a espiritualidade. Mas então, tudo mudou. Com a revolução científica, novas lentes passaram a moldar e ditar a nossa forma de ver o mundo. Lentes que separavam, que fragmentavam. A Terra, a vida, o cosmos deixaram de ser vistos como um organismo e passaram a ser tratados como uma máquina. Descartes dividiu mente e matéria, espírito e corpo. Galileu declarou que a natureza poderia ser compreendida através da matemática, anulando o sensível e o intuitivo. E Newton completou esse quadro. O universo passou a ser visto como um mecanismo regido por leis frias e previsíveis, e o mistério foi descartado. A alma humana virou um acidente biológico, o corpo uma engrenagem e a natureza recursos a serem explorados. Como diz o Frijo Capra, essa visão cartesiana do universo como um sistema mecânico forneceu uma sanção científica para a manipulação e a exploração da natureza, que se tornou típica da civilização moderna. E assim se consolidou uma nova cosmovisão, a de que estamos separados da natureza, que somos superiores a ela e que devemos dominá-la, controlá-la e extrair dela tudo o que for possível. O Ailton Krenak costuma dizer que essa história de natureza é uma invenção recente, é uma tentativa de nos separar dela mesmo. Tudo aquilo que não sou eu passou a ser chamado de natureza. Mas como traçar essa linha? Onde acaba o ser humano e começa a natureza? Não há separação. Nós somos a natureza, nós somos o próprio cosmos. Pensar o contrário é esquecer quem somos. E foi nesse processo de mecanização da vida que nasceu esse paradigma da desconexão. Um paradigma em que viver se torna sobreviver, onde o sentir foi excluído e onde se iniciou o culto exclusivo à razão. Um mundo onde não pertencemos a lugar nenhum.
somos apenas engrenagens em uma máquina de exploração. E esse paradigma continua nos moldando, mesmo que silenciosamente, mesmo sem sabermos que ele está ali, mas nos molda profundamente. Mas por que essa forma de ver o mundo se espalhou tão rápido e se consolidou tão profundamente? Segundo o historiador Yuval Harari, daquele livro Sapiens, os 3 grandes motores da história moderna foram a ciência, o império e o capitalismo. Foram 3 forças que juntas criaram um ciclo poderoso que produziu descobertas impressionantes, mas também deixou cicatrizes profundas em nossa alma e na natureza. Nesse livro, Sapiens, ele discute que, apesar de parecer neutra, a ciência nunca foi totalmente imparcial. Ela foi moldada por interesses. Ela serviu a impérios, justificou invasões e legitimou hierarquias. O capital, por sua vez, financiou tudo isso, de navios a armas, a pesquisas, experimentos, universidades, mas sempre com o objetivo, o retorno, o lucro, a expansão, o controle. E assim cria-se um ciclo de dependências. O capitalismo gera os recursos que financiam o império de exploração e conquista e que precisa da ciência para se desenvolver melhor, e a ciência precisa de recursos para se desenvolver, para produzir as tecnologias e que enriquecem o capitalismo, e assim o ciclo recomeça e se alimenta com recursos, pesquisa, poder, recursos e assim por diante. E nesse ciclo, a visão de mundo foi se tornando cada vez mais utilitarista. Tudo passou a ser medido pelo que serve e não pelo que é, pelo que produz e não pelo que sente. A natureza virou um estoque de matéria-prima e o conhecimento virou um instrumento de poder e a vida um recurso a ser gerenciado. E hoje colhemos os frutos disso. Um planeta exaurido, uma sociedade ansiosa e uma humanidade fragmentada, desconectada de si e do mundo. E é por isso que precisamos repensar a nossa forma de viver e também a ciência que produzimos. Será que a ciência deve mesmo ser cega aos seus impactos? Ou será que não é hora de falarmos de uma forma mais intensa sobre uma ciência com ética, com consciência, com um propósito? Porque essa visão utilitarista não parou na natureza. Ela passou a valer para nós também. Assim como a Terra deve produzir, nós também devemos. Nós somos pressionados a performar, entregar, ser úteis o tempo todo, como se o nosso valor estivesse sempre condicionado ao fazer e nunca ao ser. E aí a pergunta volta: isso é viver ou apenas sobreviver? Talvez seja por isso que tanta gente, mesmo com tudo, se sente vazia. Porque no fundo existe em nós uma saudade de pertencimento, de estar em relação com algo maior, de sentir que fazemos parte da vida e não estamos apenas lutando contra ela. E essa saudade tem um nome, é o chamado à reconexão. Mas aí fica aquela dúvida, né? Será que ainda dá tempo? Será que existe um caminho? A resposta é sim. Dá tempo, existe. E ela não está em algum futuro distante e inalcançável. Está no passado, no presente, nas raízes profundas das culturas que nunca perderam a conexão verdadeira com a vida. Como diz o Krenak, o futuro é ancestral. E essas culturas nos mostram que um modo diferente de existir é possível, que não precisamos reinventar a roda, basta aprender, escutar, respeitar e praticar. Os Guaranis, por exemplo, com o Tequaporã, a filosofia do bem viver. Para eles, a vida é um equilíbrio delicado entre as pessoas, os animais, as plantas, os espíritos da terra. O Tequaporã é um modo de estar no mundo com harmonia, respeito e responsabilidade.
é cuidar da terra como mãe, é preservar as histórias, celebrar o cotidiano em comunhão, é reconhecer que a nossa existência depende do todo e que o bem-estar individual não pode existir separado do coletivo. É um modo de vida plena e justa, onde as relações sociais e com a natureza são baseadas no respeito e na reciprocidade. Há também esse espírito de harmonia, interdependência, interser nos antigos orientais, como o sentido do wabi-sabi, a beleza da imperfeição. Na filosofia japonesa, o wabi-sabi celebra o simples, o imperfeito, o efêmero. É encontrar poesia na natureza que muda, que envelhece. É aceitar que nada é estático, que há profundidade e valor naquilo que é natural, modesto e também genuíno. Essa visão, ela rejeita essa busca incessante por controle e perfeição e nos convida a viver com mais leveza e autenticidade. Com a sabedoria antiga do Oriente, encontramos também o conceito taoísta do Wu Wei, que significa ação sem esforço, ou agir em harmonia com o fluxo natural das coisas, ou a não ação. Em vez de lutar contra o curso da vida, o Wei propõe que fluamos com ele, respeitando os ciclos e ritmos naturais. É a sabedoria de saber quando agir e quando deixar ser, reconhecendo que a força verdadeira está na adaptação e não na resistência. Essa combinação de aceitar a imperfeição e agir com naturalidade nos convida a viver de forma mais plena, integrada e em paz com o mundo. Tem também a visão sistêmica, trazida e defendida por Frijo Capra, num contexto mais científico. Ele nos lembra que a vida é uma teia complexa de relações interdependentes, um organismo vivo que não pode ser reduzido a partes isoladas. Nada existe fora do contexto e tudo está conectado. O conhecimento verdadeiro, segundo ele, não vem da fragmentação, mas da compreensão das relações e dos processos que sustentam a vida. Essa abordagem traz uma ciência mais integrada, que vê o ser humano não como o dominador da natureza, mas como um participante consciente e responsável. Essa visão não explica apenas o mundo, ela o reconecta, traz de volta o mistério, o pertencimento, o cuidado e o sagrado. E dentre tantas outras, como o Mitakoye Oyasin, da sabedoria ancestral norte-americana, o Ubuntu, de culturas africanas. Essas tradições e pensamentos, elas têm algo em comum. Elas nunca separam a mente do corpo, espírito e matéria, ser humano, terra, cosmos. Elas não veem a vida como algo a ser conquistado, dominado ou explorado. Pelo contrário, participam dela como um mistério sagrado, uma dança onde cada gesto importa, cada relação tem significado. Talvez esteja aí o convite mais profundo para a gente hoje. Redescobrir essa reconexão, recuperar o sentido de pertencimento e dar espaço ao sentir, em vez de ficarmos tão presos à razão. Esse sempre foi e continua sendo o caminho, o verdadeiro caminho para viver de verdade. Porque a forma como enxergamos o mundo define tudo. O que valorizamos, como nos relacionamos, como cuidamos ou destruímos a vida. E após essa revolução científica e mais tarde a revolução industrial, uma visão específica passou a dominar. A ideia de que o mundo é uma máquina, que a natureza é algo separado de nós e que o ser humano está aqui para controlar, explorar e conquistar. Nessa visão, não apenas nos deixamos dominar pela razão, mas também silenciamos ou até mesmo subjugamos nossos outros sentidos, a intuição, nossa emoção, percepções mais sutis, como se só a lógica tivesse o direito de conhecer o mundo. E tudo que não pode ser medido é descartado como irrelevante. Então esse paradigma moldou não só a ciência, mas também a nossa psicologia, a nossa educação e as nossas formas de amar e trabalhar. A razão, ela foi colocada no pedestal, o
O corpo, as emoções e o espírito foram relegados ao segundo plano. E a vida perdeu sua alma. E assim nasceu o utilitarismo, o culto à produtividade e o individualismo extremo. E com isso, o nosso vazio existencial. O niilismo bate à porta quando tudo vira número, performance e consumo. Quando não vemos mais sentido em existir, apenas metas a cumprir. Mas há uma virada possível. Quando limpamos essas nossas lentes e começamos a ver com o coração, aí algo muda profundamente. Começamos a enxergar que a vida ela tem valor em si e que tudo está interligado. Que somos parte de um grande organismo vivo, de uma comunidade cósmica. Essa é a transformação de visão que a Joanna Macy chama de a grande virada, que é uma transição da sociedade do crescimento industrial para uma sociedade que sustenta a vida. E é também o ponto de mutação descrito por Frijo Capra, que é um momento de inflexão histórica onde a humanidade precisa abandonar o paradigma mecanicista e abraçar uma visão sistêmica, ecológica, integrada da realidade. Essa virada, ela não é apenas teórica, ela muda tudo. Muda como pensamos, como sentimos e como agimos. Muda o mundo ao nosso redor, porque passamos a habitá-lo com presença, com respeito e com sentido. E foi por esse caminho que a grande virada começou a acontecer na minha vida. Eu sempre amei a ciência, ela faz parte da minha história. Me encantei com o saber, com a beleza de descobrir como as coisas funcionam, mas aos poucos eu fui perdendo a alma das coisas. O mundo virou só dado, análise, quanto mais eu sabia, mais eu me sentia vazia. E foi quando eu abri os olhos e principalmente o meu coração para outras visões, para sabedorias antigas, para a visão sistêmica, que eu comecei a me reconectar. Não com o descritivo do mundo, mas com o milagre da vida e principalmente com o milagre de estar viva em um planeta e um universo que também estão vivos. Talvez você também esteja sentindo esse vazio. Como se a vida estivesse se tornando só meta, só função, só produtividade. Como se a gente tivesse esquecido de viver e só estivesse tentando sobreviver. Mas a boa notícia é que existe outro caminho. Um caminho mais leve, mais verdadeiro. Um caminho de reconexão. Reconexão com a natureza, com os outros, com nós mesmos. De pertencer e não apenas de produzir. De ver valor naquilo que é e não só naquilo que serve para alguma coisa. Adoro que o Krenak fala, a vida não é útil. Ela não tem que ter utilidade. Se você vive, o maior dom é viver, é a vida. Ela não precisa produzir coisas para ter sentido. Então, eu te convido a fazer uma pausa e se perguntar com sinceridade. Você está apenas sobrevivendo ou está, de fato, vivendo de verdade? Porque é possível viver com propósito, com presença. E cada escolha individual ajuda na transformação do todo. E aí, bora fazer parte dessa transformação? Dessa grande virada?